Hoje a gente começa aqui uma série de palestras. Na verdade, a gente já começou online, mas por que não fazer presencial também, né? Então, sempre que possível, presencial é muito bem-vindo. Hoje a gente está com o professor Kenny, da UF, que vai falar para a gente sobre o peixe das nuvens, que é uma espécie que tem na APA de Maricá. Então, pode começar. Bem-vindo, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a todos também pela presença. Boa tarde. Obrigado aí pela presença de todos e convite. Com muito prazer que eu vim falar sobre o peixe das nuvens de Maricá, que para todo biólogo é descobrir uma espécie nova como se tivesse um filho, né? Então, eu acho que o sonho de todo biólogo é descobrir uma espécie, né? Ok? Bom, esse aqui é o Leptolepis cetrinipinis, né? Ele é pequenininho, tem cerca de 4, 5 centímetros. O macho tem uma coloração bem chamativa, a fêmea não tem, é um pouquinho menor, não tem coloração nenhuma, bem esbranquiçada. E a gente vai ver mais detalhes aí, né? Bom, essa aqui é a parte da descrição original do peixe. Foi publicado na Revista Francesa de Aquariologia e Herpetologia em 88, né? E aqui o material, lógico, está depositado no Museu de Zoologia de São Paulo. E esse trabalho foi descrito, né, junto com o Wilson Costa, que é um dos maiores pesquisadores do grupo, né? Ele descobriu, nem tem ideia quantas espécies ele descobriu desde essa época, mas algumas dezenas de espécies novas que ele veio descrevendo, né? Bom, alguns aspectos ecológicos, né, falando da água aqui, né, foram as coletas que eu fiz na época, que na verdade foi o seguinte, um pouco da história, né? Eu estava percorrendo o estado do Rio de Janeiro e aí eu ia numa poça onde ocorre uma espécie que estava considerada extinta há 50 anos em Magé, no campo escoteiro que tem lá. Depois eu ia para a Barra de São João, onde tinham dois brejos lá, né, que ocorrem outras 3 espécies. E aí na volta, né, um brejo que eu visitava aqui na rodovia Amaral Peixoto. Hoje em dia não existe mais esse brejo, né, era um brejo coberto de tifa, né, taboa, na beira da Amaral Peixoto. Hoje em dia não existe mais, foi aterrado. E aí no final da excursão eu vinha para a Restinga de Maricá para tomar um banho de mar, né, dar aquela relaxada, e aí saindo, né, daqui a gente passou ao lado do brejo, né, aí tinha uma amiga junto comigo e falou assim: olha, tem uma poça aqui, parece o do Sinolever, né? Aí eu olhei assim, realmente, né? E aí o momento, né, da descoberta, que é a emoção, né, eu botei a galocha, peguei a redinha, fui entrando num brejo lá, aí eu olhava para ela e falei assim: olha, profundidade de brejo de Sinolever, né? Aí andei mais um pouquinho, eu acho que tem Sinoleves aqui. Aí eu passei a rede, na primeira redada veio então 3 indivíduos desse peixe, né? E aí eu correndo, né, fui no carro, esvaziei alguns potes que eu tinha lá para guardar e estava lá guardando o peixe. Quando eu olhei para minhas pernas, elas estavam tremendo, né, de emoção, porque era uma coisa assim, realmente bastante emocionante, né? Enfim, e aí esse brejo passou a fazer parte desse meu trabalho, que era um trabalho de graduação, que era levantamento da qualidade de água, né, ecologia do peixe, né? Então, aqui a gente pode ver, né, a temperatura na verdade varia muito, né, dependendo da hora do dia. A água às vezes atinge temperaturas bastante elevadas, né, mais de 30 graus. A condutividade aqui no brejo de Maricá, né,
variou aí mais ou menos entre 100 e 200, né, quase 300 aqui. A condutividade é a quantidade de sais dissolvidos que tem na água, né? Então os brejos que ficam um pouco perto do mar acabam tendo uma condutividade mais elevada por conta do spray marinho, né, que joga sal dentro do ambiente. Em alguns lugares, por exemplo em Magé, que é uma floresta paludosa, que é uma coisa rara aqui no Rio de Janeiro, que é uma floresta alagada. Então tem um brejo lá também, a condutividade lá é muito baixa, porque fica no interior da Bahia e é água de lençol freático, né? Então se assemelha à condutividade de água mineral, né? Todos esses ambientes, eles são isolados, né? Eles não recebem aporte de água, de matéria orgânica de outro lugar. Toda a matéria orgânica que existe ali é da produção do próprio lugar. E aí a decomposição em ambiente aquático sem muita oxigenação gera uma quantidade muito grande de humus, né, que dissolve na água com as substâncias ácidos úmicos e fúlvicos que dão uma coloração tipo cor de chá, né? E o pH, por isso, ele é bastante baixo, né, variando de 4,5 a 5,7, né? Questão de dureza, né, relativamente baixo. No caso aqui, nitrato também baixo. Oxigênio. Oxigênio é uma questão muito interessante, porque são ambientes parados, né, com quantidade de matéria orgânica muito grande, o que às vezes provoca uma queda muito grande de oxigênio dissolvido. Na maioria dos peixes, a gente tem aí um nível mínimo aceitável em termos de resolução, está em torno de 5 miligramas por litro, né? E no caso dos peixes anuais, esse oxigênio varia muito, né? Então já teve uma vez que eu vim aqui coletar, o brejo estava quase seco, eu peguei alguns indivíduos, nem tinha poça assim, né? Eu conheço o brejo aqui, tinha um lugar, eu sabia que tinha um buraco, e aí eu fui lá, não tinha peixe em lugar nenhum. E naquele buraco estavam os últimos remanescentes daquela geração, com um potinho, nem podia passar a rede, com um potinho eu peguei, tinham muitos indivíduos, eu botei em saquinho plástico e tive que parar aqui em Maricá mesmo, por causa de um evento, e eu voltava no carro para ver se os peixes estavam bem, né? Eu abri o saco e vi um cheiro de ácido de gás sulfídrico, né, que é H2S, que tem formação somente quando você tem praticamente zero de oxigênio. E os peixes, na boa, sem problema nenhum. Quer dizer, então esses peixes eles estão acostumados a quase nada de oxigênio dissolvido. Não é um fator limitante para eles, né? Questão de CO2, acho que não importa. Fosfato praticamente zero, possivelmente mobilizado pelo ambiente redutor que forma, né, no ambiente. Silicato geralmente está associado à decomposição de material vegetal. A profundidade, né, claro que isso varia de acordo com a chuva, mas são ambientes típicos de pouca profundidade, né, porque justamente para secar e fazer o ciclo completo, que eu vou explicar mais à frente, não pode ser nada muito profundo, né? E aqui o horário de coleta, né? Isso aqui foi os dados ecológicos do ambiente do nosso peixinho das nuvens, né? Bom, eles são conhecidos como peixe das nuvens, por quê? O conhecimento popular, né, via um brejo seco, e aí depois das chuvas apareciam peixes e eles então atribuíam que os ovos desses peixes estavam nas nuvens. E aí quando chovia aparecia o peixe lá, né? E internacionalmente eles são conhecidos como killifish, né, que vem do holandês killed ou killi, que é poça, né? Então não tem nada a ver com morte, eles não são briguentos, embora sejam um pouco territorialistas. Às vezes quando você bota muito macho num aquário só, eles acabam brigando, né? Mas todos eles são pequenos peixes,
varia de um pouco menos de 3 centímetros, alguns podem chegar a perto de 20 centímetros, né? Que pertence à ordem dos Cyprinodontiformes, que é a ordem, o grupo dos barrigudinhos e dos gúbios, né? Que é o mais comum das pessoas, né? E os Cyprinodontiformes têm várias famílias e todos pertencem a essa família Rivulidae, né? Eles se destacam dos demais peixes por possuírem ovos resistentes ao dessecamento, que resistem por longos períodos à falta d'água, né? Esse mecanismo eu vou falar um pouquinho mais adiante, né? Oi, Kenny. Tudo bom? Desculpa aí atrás, gente. Nada, por favor. E aí, galera? Cheguei. Da mesma forma, os adultos de várias espécies desse grupo podem passar dias ou mesmo semanas fora d'água e podem suportar baixíssimos teores de oxigênio, né? Então, até tem um grupo de peixes que a gente chama de semi-anuais, que são do gênero Rivulus, né? Que eles ficam, quando a gente bota em aquário, eles grudam na parte externa do aquário, na parte superior da água, e ficam horas e horas sem precisar voltar para a água. Então, eles estão habituados a ficar longos períodos, né? Alguns mecanismos, né, bioquímicos, né, apontam para processos metabólicos que fazem com que esses peixes resistam a déficit de oxigênio, como ocorre em espécies de animais no mundo todo, né? Falta só todo. Né? Não se espantem com ele não, porque ele é um pouquinho diferente. Né? E, por exemplo, né, algumas tartarugas que vivem em ambientes gélidos, né, que o lago congela por cima, elas ficam hibernando no fundo do lago e ficam lá meses e meses. E tem muita pesquisa a respeito de como esses organismos podem ficar por tanto tempo sem oxigênio, né? Que eu saiba, não existe nenhum estudo especificamente feito com esses grupos sobre o processo metabólico que eles desenvolveram para resistir. Mas, a princípio, parece que alguma coisa ligada à fase quando ele retorna do período sem oxigênio para o período de oxigênio. E aí que acontece o problema, né, que eventualmente mata os organismos, que é semelhante ao processo que uma pessoa, né, um ser humano, quando passa por uma deficiência de oxigênio no cérebro, ele acaba perdendo as suas faculdades e eventualmente morrendo. Então, são mecanismos assim que estão sendo pesquisados nos animais e geram informações assim a respeito dos malefícios de um ser humano quando passa por um período de baixo oxigênio. Licença, professor, boa tarde a todos. Desculpa interromper, só que chegou um caminhão para trocar poste, pode botar o braço de lâmpada para colocar ali. Tem um Citroën, um carro ali, se puder tirar, botar o braço do Luiz ali. Seu carro, O seu carro, sei que um é seu, agora tem um Citroën também. É o Jimny que está em cima da calçada. Não, esse não, esse está tranquilo. Tá. Um Citroën, de alguém? não é daqui não. Ah, desculpa, só mais. Aqui é esse, não é para? Deixa eu gostar. Bom, e por isso, né, a gente pode considerar esse grupo de peixes, né, como extremófilos, né, que são animais habituados em ambientes extremos, né? Pode ser extremo de temperatura, de salinidade, no caso aqui é um extremo de falta de oxigênio e eventualmente temperatura também, né? Ou até mesmo teor de gás sulfídrico, né? Bom, a família Rivulidae foi primeiramente descrita por Mayer em 1925 e se destaca por machos de extrema diversidade de padrões e cores, sendo um grupo de grande interesse na aquariofilia de peixes neotropicais no mundo todo. Outros grupos relacionados aos rivulídeos ocorrem no continente africano e na Ásia, e que são também conhecidos e admirados mundialmente. Quer dizer, esse grupo, né, maior, né, dos Cyprinodontiformes e rivulídeos,
que ocorrem na África e na Ásia, nos remete, para quem está familiarizado com a deriva tectônica das placas, que houve uma dispersão muito antiga desse grupo e que ocupou, né, o continente que depois deu origem a esses outros continentes, de forma que a gente pode concluir que são grupos muito antigos, né? A separação dos continentes é algo em torno de 300 milhões de anos. Então, seria uma forma da gente saber que esse grupo é muito antigo. Os ribulídeos compreendem espécies de tamanho de 30 milímetros a 200, a um pouco mais de 200 milímetros, e são distribuídos, né, em todas as bacias hidrográficas da América do Sul, da América Central, ilhas caribenhas, parte sul da América do Norte, chegando até as planícies da Flórida, né? Então, esse grupo neotropical tem essa distribuição muito ampla. Só não ocorre do lado oeste dos Andes, né? Algumas espécies ocupam ambientes estuarinos, porém a grande maioria é de água doce. Ocorrem desde planícies costeiras a áreas acima, 1.000 metros, né? Em florestas paludosas, como eu falei que era o caso de Magé, que são florestas alagadas, e até ambientes desérticos, né? Existem espécies de ribulídeos hermafroditas de autofecundação, e cerca da metade das espécies sofrem de anualismo, né? Então, os ribulídeos compreendem não só os peixes anuais, mas também peixes semi-anuais, principalmente do gênero Rivulus, né? Que são bem conhecidos. Eles não habitam brejos, né, temporários, mas sim riachos intermitentes, que eles acabam justamente por resistirem muito tempo fora d'água e serem muito saltitantes, né? Então, quando os rios começam a baixar de fluxo, eles vão pulando, procurando algum remanescente, né, de riacho onde eles podem sobreviver, né? Então, aqui, né, no trabalho do Amorim, né, que foi um aluno do Wilson Costa, ele fez uma análise do grupo, né? Então, temos aqui vários exemplares, né, de killifish, né? Esse aqui eu tive a oportunidade de cultivar em aquário. Esse aqui é um Rivulus, né, que é parecido com, né, uma espécie que o colega estava falando, né? E, enfim, né, você vê a coloração vistosa e os machos têm essa coloração, né, a fêmea nem tanto. Né? Esse já é um grupo mais próximo dos peixes anuais, né? Então eu já tive a oportunidade de coletar e cultivar in vitro, né, em aquário, uma espécie muito semelhante a essa, que é o Cynolegas whitei. Esse aqui também, que é Constance, né? Esse aqui a gente coletou no centro-oeste, né? Vários outros indivíduos. Tem um outro grupo também, complexo mínimos, que eles são pequenininhos, muito parecido com esse aqui, né, que ocorre em toda essa planície costeira aqui do Rio de Janeiro, né? Encontrei um trabalho lá do Rio Grande do Sul, onde também ocorrem, né, várias espécies, né? Só quis mostrar aqui por causa da coloração, né? E também mostrando que ele tem uma distribuição muito grande, né? Bom, esse aqui é um macho, como vocês viram antes, e esse aqui é a fêmea, né? A fêmea é um pouquinho menor, ou seja, tem um dimorfismo sexual bem acentuado, né? Que é formas diferentes entre o macho e a fêmea, né? Originalmente, né, lá na descrição vocês viram que eles foram descritos como Cynolegas. Só que por conta da alta variabilidade que esse gênero passou a contar a partir das inúmeras descobertas que o Wilson Costa e colaboradores tiveram, começou a se observar que tinha uma grande variedade, né, uma grande variabilidade dos aspectos morfológicos. E aí o Wilson Costa pegou todo aquele grupo,
elevou o táxon dele, né? E começou a dividir essa variedade em subgrupos, e aí o que era Cynolebias passou a se chamar Leptolebias, né? Atualmente ele está descrito como Leptolebias, né? Só um segundo. Aqui, né? Então ele dividiu diversos gêneros diferentes, pertencendo agora aos Cynolebias, virou uma subfamília que tem mais ou menos 330 espécies, quase todas exclusivamente anuais. Né? Aí, né, o que a gente chama, né, como é que ele consegue sobreviver, perpetuar a espécie, né, no ambiente que seca, né? Então, os ovos contam com um mecanismo fisiológico de desenvolvimento embrionário chamado diapausa. Né? A diapausa é um mecanismo de interrupção do desenvolvimento embrionário, né, dos ovos, retardando a eclosão, permitindo que a espécie ultrapasse o período de seca. Então, ele acaba, em vez dos ovos eclodirem rapidamente, poderia ser uma estratégia evolutiva positiva para perpetuar a espécie, né? O que acontece? Ele é interrompido e prolonga isso. Durante esse tempo, o ambiente seca e eles têm uma proteçãozinha, né, de uma carapaçazinha que protege o ovo, e esse retardo permite então que ele dure um tempo maior do que o usual, né, que aí chega a outra estação das chuvas, né? Então, a diapausa é dividida em 3 fases, né? Na verdade, todo esse grupo parece que tiveram mecanismos diferentes, de diferentes origens de todo esse grupo. Foram vários mecanismos que estão sendo apontados, que surgiu ao longo dos diferentes grupos, em diferentes lugares do planeta, a desenvolver esse retardo. Então, isso não é uma característica única e comum a todos, né? Parece que surgiram isso em momentos diferentes em vários lugares, né? Então, essa diapausa mais comum, né, e possui 3 fases, né? Uma fase 1, que ocorre a primeira dispersão de células que vai gerar um embrião, né? O óvulo fecundado, que se torna um ovo, uma única célula, e isso vai se dividindo para criar todos os tecidos do organismo. Então, essa é a fase 1, né? Depois ele passa para a fase 2, quando forma o eixo principal do embrião, né? Que é a espinha dorsal, né? Todos os organismos que têm vértebras, né? A primeira parte a ser formada, que é, então, a fase que ele é mais resistente à hipóxia, né? Falta de oxigênio, né? E dessecação e extremos de temperatura. E a fase 3 é quando o embrião está totalmente formado e está pronto para eclodir. Então ele tem que passar por essas 3 fases até que ele encontre variáveis ambientais para ele eclodir, né? Que é impressionante, né? Você pega os ovinhos, você coloca na água e rapidamente eles eclodem. E eles têm uma pressa, né? A partir da eclosão, eles querem crescer e se reproduzir. Então, no mesmo dia, em questão de horas, eles já começam a se alimentar, né? Mundialmente, no grupo dos peixes anuais, houveram diferentes estratégias de retardamento do processo embrionário, a diapausa, né? Desenvolvidos evolutivamente em todo o grupo, ou seja, existem diferentes mecanismos de diapausa. Por favor. E é por conta dessas fases de diapausa que o processo embrionário é extremamente estendido, permitindo que a espécie passe pela estação seca, quando os adultos, seus pais, né, já pereceram por conta da seca do prédio, né? Isso eventualmente ocorre, né? Já teve ocasião em que eu fui num brejo que tinha recentemente sido inundado por água novamente, e eu encontrei indivíduos enormes que não poderiam ter sido nascido naquela estação, mas sim sobreviventes de um ciclo anterior de chuva, e que o brejo não secou totalmente e eles sobreviveram, né? Então, eventualmente,
fora do ambiente natural e eventualmente no ambiente natural eles podem durar mais do que um ano. Né? Em aquário eu cheguei a ter peixes que duraram até mais de 2 anos. Né? Eles têm uma vida longa, mas na natureza geralmente eles morrem por conta da seca. Ovos também possuem uma casca mais resistente e cheia de pequenas espículas para agregar partículas da lama, preservando assim um ambiente mais úmido, né? Então é uma das estratégias talvez dos ovos, né? Aí aqui tem uma foto de uma outra espécie, se não me engano, lá do sul, né? Em que você vê que para foto, naturalmente, o cara tenta limpar o ovinho para te fotografar, né? Mas na natureza os ovos eles agregam partículas da turfa, da matéria orgânica lá do sedimento, né? E tem um aspecto assim meio aveludado em volta, né? Então esse aqui é um ovo, né, fecundado, esse aqui é um óvulo não fecundado, né? Aí reparem que tem uma diferençazinha na membrana e essas gotículas aqui provavelmente são gotículas de óleo, que é reserva nutritiva do embrião. Brejos temporários, né? Então, os ambientes que eles habitam são brejos temporários, ou seja, estão sujeitos a diferentes regimes de seca e alagamento. Uma estratégia desenvolvida pelo grupo foi o desenvolvimento rápido após a eclosão, para que, se o brejo secar logo, novos ovos já estarão aguardando um novo ciclo de seca e alagamento. E nessa questão é importante perceber, né, que todo animal, para se perpetuar na natureza, ele precisa de ter uma vantagem sobre os outros, né? Então a grande vantagem desse grupo é que nenhum outro peixe vai conseguir deixar descendentes no ambiente que eles habitam. Que eventualmente você tem, né, o extravasamento de rios inundando o brejo, e aí entram predadores, né? São pnerodídeos, outros, traíra, por exemplo, outros animais que comem outros peixes, eles podem eventualmente invadir o brejo e se alimentam ali. Mas na hora que secar, eles vão morrer e na próxima estação de chuva não vão ter descendentes da traíra e de outros predadores e eles estariam então sozinhos naquele ambiente, né? Marcando o seu território no sentido de deixar descendentes para as próximas gerações, né? As espécies desse grupo atingem a maturidade sexual muito rapidamente, ocorrendo de 15 a 30 dias após a eclosão. É uma forma de garantir a ovoposição em caso de seu ambiente secar rapidamente, né? Então, eles têm pressa, né? Porque nunca se sabe quando que o brejo vai secar. Mas se ele secar logo, ele correndo, ele tem maior chance de deixar descendente para a próxima geração. E eventualmente até o brejo não seca, né? Um ano muito chuvoso, ele não vai ser eliminado, mas se por acaso a seca dá em um pouco mais de 30 dias, ele já cresceu, já cruzou, já deixou ovinhos na lama e está garantida a próxima geração. Embora alguns estudos indicam que um ovo pode resistir mais do que um ano em boas condições, né? Isso aí tem que ter estudos. E aí, uma das coisas, mais na frente eu vou comentar, né, que alterações do regime de chuva e seca podem vir a atrapalhar a conservação da espécie, porque se começa a ter muita chuva com períodos de seca muito rápido, eles podem deixar de conseguir se adaptar a esse novo regime de chuva e podem, então, ter a sua perpetuação ameaçada, né? Então, mudanças climáticas podem encurtar em demasia a duração do alagado dos brejos, né? Ou estender demais a fase de seca, né? Então, isso aí é uma questão que pode vir a afetar. Né? Esse aqui é uma trajetória de desenvolvimento de uma espécie lá do sul, né? Que mostra, né, como é que é a rapidez, né? Então, nasceu de 18 a 30 dias, ele atinge a maturidade sexual. Como é que você descobre a maturidade sexual? Ele se diferencia morfologicamente do macho e da fêmea, começa a apresentar
a coloração de macho, quando é macho, e a fêmea continua sem coloração e começam a desenvolver o pareamento, né, de acasalamento, e começam a deixar ovos, né? E aí os ovos fertilizados, dependendo da situação, passa para diapausa 1, diapausa 2 e diapausa 3, em que ele vai estar apto para a eclosão. E aí, se somar os dias, aí você vê que a questão é muito rápida, né? E, né, nesse estudo aqui ele mostra os diferentes caminhos que o ovo pode se desenvolver dependendo das condições ambientais, né? Então você vê que é tudo poucos dias, né? 18 a 30 dias, mais 4, mais 5, 7, mais 8 a 10, quer dizer, em poucos meses ele já pode nascer uma outra geração, né? Esse também desse artigo lá do Sul, né, mostrando, né, o ciclo de vida, né, naturalmente totalmente acoplado ao clima da região. Então cada região vai ter uma cronologia de seca e alagamento, né, e naturalmente o organismo, pelo próprio mecanismo evolutivo, ele vai estar adaptado a esse ciclo anual de alagamento e seca, né? Bom, falando aqui do brejo da Restinga de Maricá, né, ele está na região entre as dunas, né, a primeira duna da praia e a segunda, que tem uma formação do período quaternário, que foram oscilações do clima que ocorreram em torno de 5.500 a 11.000 anos, né, que foram elevações do nível do mar, formando aqueles cordões arenosos, e naquele espaço entre os dois cordões arenosos, né, você tem então uma oscilação do lençol freático de acordo com a estação de chuva, e aí isso dá a sazonalidade na qual esse peixe está acostumado, né? Então, o ciclo de seca e alagamento ocorre na elevação do lençol freático ao longo das estações do ano. Naturalmente, ocorrem variabilidades relativamente grandes na época e intensidade de chuvas e secas, né? E aí eu peguei um trabalho do Legênio de Oliveira, né, que ele mostra um evento aí que eu vou mostrar para vocês, um evento bem interessante, né? E um evento de extravasamento do sistema lagunar de Maricá que passou pelo brejo dessa espécie, né? Legênio descreve esse ecossistema alagado como um brejo-canal, como mostra uma outra figura publicada no mesmo artigo, que o brejo estaria ligado à lagoa em eventos de alta pluviosidade da região, né? Então, o trabalho do Legênio, né, e que aqui está o brejo canal, né, que também dá para ver nas figuras que tem ali de imagem aérea e de satélite, né, e um destaque aqui mostrando, né, brejo canal Itaipuaçu, né? E numa outra figura ele mostra, né, uma ligação da lagoa com isso aqui, e eu tenho impressão, eu estou procurando o artigo original, que parece que houve um artigo original, um artigo que eu acho que eu vi, ou a foto aérea, em que houve um extravasamento aqui com o mar, né? E na verdade, lembrando que o grupo irmão desse grupo está na África, né? Então, quando separou, não existia restinga, que é uma formação recente. Então, possivelmente, essa espécie hoje encontrada aqui, ela estaria em algum lugar do continente, em algum momento, um grande período de chuva levou ele para a água da lagoa, e num evento como esse, ele veio ocupar esse espaço aqui. Então, é um evento, quer dizer, é uma espécie que mostra que não houve especiação aqui, houve sim dispersão de uma espécie que ocorria na área mais continental, antiga, e que ele veio para cá num evento desses de extravasamento, num período de muita chuva, né?
Então aqui está a descrição, né, desde o oceano até a lagoa, né, com a formação das dunas, né, e aqui o brejo canal de Itaipuaçu, onde ocorre a espécie, né. Existem outros brejos aqui, né, levantamentos faunísticos aqui na região indicam que ele ocorre em vários outros lugares, inclusive em Itaipuaçu, né. E tem muitos brejos que não ocorrem, né. Eventualmente a gente pode até encontrar em mais lugares, né? Basta ter o esforço amostral para isso e, né, porque se ir num lugar e não encontrar não quer dizer que ele não exista, né? Porque ele não é fácil de ser encontrado, né? Ok? Bom, a conservação dessa espécie, no caso de Maricá, né, o Leptolebia citiripinis, desde que preservado a geomorfologia e a qualidade do ecossistema alagado, no brejo propriamente dito, poderia estar assegurada, né? Porque a grande maioria dos peixes desse grupo, eles sofrem por conta de degradação e destruição do hábitat, né? Brejos alagados têm gera mosquito, é sujo, né? Então as pessoas vão aterrando e drenando, né? Inclusive nessa pesquisa que eu fiz na época da minha graduação, eu ia num brejo na beira de Rio das Ostras e eu fui uma vez, coletei a água, o peixe e tal. Na segunda vez que eu fui, o morador do lado tinha acabado de fazer um canal drenando o brejo, jogando assim na areia da praia, e eu olhei aquilo e fui coletando ainda os peixes que estavam ainda sendo jogados na vala, coletando aquilo para levar para casa para cultivar, porque o cara tinha acabado de drenar. E a desculpa do cara foi justamente essa: não, isso gera mosquito, é ambiente sujo, né? O que aconteceu depois? A área que era o brejo, sem a água, sem o peixe, tinha uma porção de pocinhas que aí começou a ter mosquito e outros problemas. Quer dizer, o desconhecimento do papel desse peixe, vocês vão ver, se o vídeo aqui tocar, vocês vão ver que eles comem larva de mosquito, faz um controle ambiental ali de determinados indesejáveis, né? E que a pessoa sem conhecimento foi lá, drenou e possivelmente piorou a situação sanitária daquele lugar, né? Como eu falei, né? Com as mudanças climáticas, o aumento do nível do mar, quer dizer, isso é outro aspecto, né? Com o aumento da intensidade das chuvas, podem provocar eventos de alta intensidade que podem afetar esse ecossistema. No caso aqui, talvez acho que existe um controle do nível de água da lagoa, que tem um boqueirão que pode ser utilizado quando tiver um alagamento muito que afeta a população de Maricá. Então o pessoal abre a saída da Lagoa de Maricá para o mar, né? Mas com a elevação do nível do mar e ressacas por causa desse clima maluco que está acontecendo, pode acontecer o contrário, né? O mar invadir a primeira duna de Restinga e salinizar todo aquele brejo, o que pode gerar um impacto, né? Eu fico pensando assim, será que esse peixe resiste à alta salinidade? Né? Isso eu nunca pensei em fazer isso, né? Botar o peixe no aquário e colocar água salgada para ver se ele resiste, porque se ele resistir, não é um impacto talvez dos piores, mas, né, vai que a água salgada entra, evapora muito, fica hipersalobra, né, fica hipersalgada, e aí pode afetar a sobrevivência dessa espécie, né? Aí eu acho que, né, dá para a gente fazer estudos futuros, né, modelagem sobre a geomorfologia costeira e ver qual é a probabilidade que tem do mar avançar para dentro, ou qual é a situação crítica que a subida da laguna de Maricá, o nível da água do sistema lagunar de Maricá pode invadir esse brejo canal, né? Então,
Tem até colegas lá da UF que trabalham com geomorfologia aqui na região, a gente pode eventualmente fazer uma modelagem, né? Bom, essa aqui é a foto do brejo, né? Na verdade, eu descobri o peixe num determinado ponto e adotei aquele ponto como o único ponto que eu vou de coleta. Mas ele tem vários brejos distribuídos aqui na região, né? Mas são brejos que têm macrófitas aquáticas dominando, né? Principalmente o gênero Eleucaris, mas tem várias outras, Spartina alterniflora, Blacknum, tem orquídeas, né? Tem um trabalho de mestrado da UF, do Departamento de Geoquímica Ambiental, e que tem uma listagem de várias espécies que ocorrem lá, inclusive uma orquídea Cryptophyta, gênero Amenaria, que ela vive subterrânea e só uma vez por ano, ou eventualmente a cada alguns anos, sai a flor e ela dispersa suas sementes, né? Então são ambientes assim únicos, né, com um endemismo e que devem ser preservados, como preconiza, né, a Convenção de Ramsar, que para quem não conhece, é uma convenção mundial, né, que tende a estabelecer em todos os países do mundo, né, políticas públicas de conservação das áreas úmidas, né, que tem efeitos sobre o ciclo hidrológico, conservação de espécies, né, abastecimento hídrico, tem todo um contexto aí, né. Aqui, por exemplo, a gente vê muitas aves migratórias, né, e uma série de organismos, né. Depois que eu descobri esse peixe aqui, eu levei ao conhecimento do Laboratório de Entomologia da UFRJ e eles descobriram várias espécies aqui, inclusive, né, uma espécie de borboleta que tem a larva, né, a lagarta aquática, que se alimenta de uma ninfoídea, se não me engano, é uma aquática, e faz o casulo com raminhos da Eleucaris. E vive, a Eleucaris é uma macrófita que flutua, né? Então ela justamente faz o casulo com essa flutuante e ficam uns tubinhos assim, navegando na superfície da água, né? Que era uma espécie nova também, né? Descoberta nesse brejo. Né? Aqui mostrando, né, Typha dominguensis, né, ocorre apenas um pequeno trecho, mais protegido do vento nesse brejo, mas muitos brejos de peixes anuais é um tipo de vegetação dominante. Né? Aqui nós temos a Blacknum também, que é uma pteridóptera típica de área alagada. E aqui nós temos a Taurelocaris, né? É um gravetinho assim, pequititinho, é uma ciperácea. Aqui acabei repetindo aqui a Blacknum, uma moita de Blacknum também. Né? Bom, os impactos que esses ecossistemas e o grupo, né, dos peixes anuais sofrem, de uma maneira geral, é destruição de seus hábitats, né? E no caso, não acho que é o caso dessa espécie aqui, até por conta que ela está dentro de uma APA e existe um arcabouço que protege a destruição desse ambiente, né? Mas a maioria das espécies, elas têm essa ameaça de destruição dos seus hábitats, né? Um outro impacto desse brejo em particular é as estradas, né, que existem na restilha de Maricá, acabam sendo erodidas, né, com a chuva, e o saibro que é trazido de fora para fazer o capeamento das estradas, né, acaba sendo lixiviado, e os brejos, como são áreas mais profundas, né, com topografia mais baixa, acabam se acumulando, né? E tem uma foto mais à frente que você vai ver que o solo hidromórfico, geralmente escuro, marrom escuro a quase preto, é coberto então com saibro, né, marrom claro, né, que descaracteriza e impede não só o desenvolvimento da vegetação, mas eventualmente também a deposição dos ovos. E outros impactos, né, para quem aqui conhece aqui a região, sabe que os impactos aqui na restinga como um todo, a gente tem despejo de lixo, queimadas, ocorrência de crimes diversos,
retirada de areia e outras atividades, né? Próximo, até mesmo o passeio, né? Motos, bugres e outros, né? Inclusive eu estava vendo nas minhas fotos antigas aqui, eu flagrei, né, o pessoal do exército subindo as dunas e detonando a vegetação ali, né? Então, ó, não dá para ver direito, mas esse aqui é o solo típico do ambiente de brejo, né? Um solo hidromórfico, orgânico, escuro, né? Eu fiz análise de teor de matéria orgânica no brejo de Magé, que era de floresta, e chegava a ter 70% de matéria orgânica. Isso é elevadíssimo para um solo comum, mas é típico desses ambientes, porque a matéria orgânica vai se empacotando no solo, no sedimento de fundo desses brejos, e o teor de matéria orgânica é elevadíssimo. Metade dessa matéria orgânica é ácido úmico, né? Que é um tipo refratário de matéria orgânica que não tende a ser degradado e fica preservado, que junto com ácido fúlvico dá aquela coloração cor de chá, que eu mencionei mais cedo, né? Então aqui é ali perto onde tinha a aldeia dos Guaranis, né? Então eu estava visitando, esse brejo aqui é um local de ocorrência disso, e do lado tinha uma área queimada, com todos, né, queimados. A próxima, por favor. Né? E aqui mostrando, né, o horizonte de saigo que sobrepôs o solo orgânico escuro, né, numa área dessas. Né? Bom, esse grupo é tão conhecido pelo risco de ameaça de extinção que tem, né, o plano, né, de ação nacional, o Pan-Rivolídeos, né, em que coloca, né, um número muito grande de espécies de killifish, né, de peixes anuais, como em risco de extinção. Né? Então existe uma política estabelecida para a conservação desses peixes. Né? Essa espécie aqui, pelos aquariofilistas, né, ganhou o nome de Taipuaçu ou Sinolébias de Maricá. Né? Isso deve honrar muito aqui o pessoal de Maricá, como, né, trazendo aí um peixe com o nome da região. Né? E está com várias outras espécies, né, listadas como ameaçadas de extinção. Na lista oficial de espécies ameaçadas de extinção, né, a parte ligada a peixes invertebrados, que foi, né, sancionada na portaria 445/2014, publicado pelo Instituto Chico Mendes em 2016. E a espécie aqui de Maricá, ela é considerada como criticamente em perigo, né, por ter a sua distribuição restrita ao sistema lagunar de Maricá. Né? Então, aqui vocês veem aqui, ó, Austrolébias, Camperolébias, Ipsolébias, Leptolébias, Oftalmolébias e Simpsonídeos. Todos eles são killifish, né? Algumas já provavelmente extintas. Tem uma aqui. Não, acho que tem uma aqui que estava provavelmente extinta, não estou achando aqui, mas inclusive acho que não foi aqui que eu vi. É a espécie que a gente encontrou em Magé, numa floresta paludosa, né? Porque a gente encontrou e não, é muito difícil de encontrá-la e é possível dela ter sido extinta já. Né? Aqui mais uma visão, né? A parte mais externa é típico de restinga, com cactos, com bromélias, com orquídeas, né? Aquele guriri, né? O palmeiras acaulis, né? Bem típico mesmo da restinga. Isso. Né? Aqui eu, minha filhinha aqui, coletando, saí já tem alguns anos, né? Ela já está com 13 anos, né? Então faz um tempo. Né? Os peixinhos aqui, a água aqui, né? Nem está tão escura assim, mas é uma coloração um pouquinho mais semelhante à cor de chá, e como a gente coleta, né? Com peneira de obra, né? E você tem que ir batendo. Como o ambiente é muito cheio de macrófita, não é fácil achar esses peixes. Né?
né, e algumas fotos de cativeiro, né? Então, eu coloco ali, eu até estava procurando, né, um vídeo para trazer para vocês aqui sobre o acasalamento, que na verdade eu tentei muito filmar eles acasalando em cativeiro, e eu nunca consegui, né, filmar. Já vi eles acasalando, né? Na época da minha graduação a gente botava potinhos de xaxim, né, e deixava o aquário todo liso no vidro, né? Então ele acaba sendo obrigatoriamente usando esse potinho de xaxim para fazer o acasalamento, né? E o grupo como um todo ele tem um aspecto assim interessante, né? Tem um padrão que eles vão se aproximando, o macho com a fêmea, aí eles se juntam e mergulham dentro da lama, e aí o macho dá uma barrigada, a fêmea solta os ovos e o macho solta os espermas e a fecundação é externa, né? E aí eu pegava aquele potinho, botava numa bandeja de semi-transparência, translúcida, né, com uma luz embaixo, e aí você identificava os ovinhos, que é um pouco menor que 1 milímetro, tem uma coloração amarelada, e aí eu coletava aqueles ovinhos para depois depositar no potinho, deixar lá no ambiente escuro, né, por 1 mês ou 2, e depois jogava na água, e aí eles nasciam quase que imediatamente. Uma dificuldade que ocorre com eles é que eles só comem alimentos vivos, né? Então, para você manter eles em aquário, você tem que ter artêmia salina, né? Não sei se vocês conhecem, antigamente era vendido como quicos marinhos, né? Você tem essa brincadeira. É um crustáceozinho, né? E ele é até bonitinho, né? Tem uns centímetros, sim. Tem espécies também semelhantes à artêmia salina de água doce, mas às vezes é bom você alimentar peixe de água doce com organismo de água salgada, que você evita a transmissão de doenças, né? Outros alimentos também, tudo que é vivo ele come, né? Então larvas de mosquito, eventualmente eu encontrava uma larva de mosquito, levava para eles comer. Algumas larvas de mosca também, aquáticas, pequenininhas, ele também, eu acho que o vídeo vai mostrar isso, né? O tubifex também é sujo, né? Tubifex é um verme, né, que ocorre geralmente assim em área poluída, né? Então ele forma uma bola assim de vermes que ficam assim mexendo, e geralmente assim onde tem curtume, onde tem esgoto assim com muita carga orgânica ocorre, e é perigoso porque transmite doença, né? Teve um colega nosso que numa excursão dessa, a gente estava junto, no dia seguinte ele falou: gente, eu estou com hepatite, e possivelmente ele pegou numa caçada de alimento para os peixes, né? Ele deve ter se contaminado e pegou hepatite buscando esses tubifex, né? E, né, essa minha pesquisa assim, envolvia os arranjos assim para filmar eles, porque eles são muito ariscos, né? Então você não pode ficar fazendo muito movimento assim na frente do aquário, que eles não ficam à vontade, né? Então eu usava assim, cheguei a usar tipo assim um pano escuro, um buraquinho para botar a máquina, as luzes lá dentro, e o aquário assim todo quietinho para não perturbar e tentar filmar eles, hábitos alimentares e reprodução, enfim, né, comportamento. Né? Esses aqui são os potinhos, né? Eu cheguei a experimentar uma época com lama propriamente dita, e outras vezes com xaxim, né? Então aqui um macho com uma fêmea, né? Estão ali paquerando, né? E a gente acaba tendo que pegar isso aqui tudo e procurar os ovinhos depois lá dentro, né? Vamos ver se passa o vídeo. A luz, hein? Será que não está? Ó, né? Ó, o martênio aqui, né? Ó, foi comigo. Né?
Aí veio um macho grandão ali e foi lá. Eles são muito realísticos. Eventualmente, né, nessa chuva de artêmia, né, um ou outro morto ela vai e come, mas se o bicho não mexer, ele não é atraído para comer. Né? Que nem certas crianças, né, enjoado para comer, né? Tem uma artêmia aqui, ó. Aí ele vai por fora do vidro e não consegue. Acho que eles são inteligentes, né? Ele vai dar a volta por cima e vai pegar por cima. Ainda pegou um pouquinho de xaxim. Né? Essa figura de vidro aí, ela é do tamanho de um copo normal? É um potinho desses de... Só não sabe o tamanho dele, eu estou perdido aqui. É, ele tem 4, 5 centímetros, aqueles potinhos de patê, Sim. Né? Vai tirar uma base para medir o tamanho dele, no caso. E aí, uma das questões que a gente está estudando sobre o peixe, né, que existem várias populações espalhadas nessa região. Né? Então a gente chama isso de metapopulação, né? Quando você tem uma população grande divididas em vários locais. E a pergunta é, existe fluxo gênico entre um grupo e outro, num extravasamento de água, ou mesmo, né, as pessoas falam que pode passar aves que passam em diferentes brejos, vai que tem um ovinho que ficou na pata dela, pode estar passando, né? Outro processo também de dispersão, né? E também, eventualmente, né, se tiver que eventualmente suprimir uma população dessas, né, ela geneticamente, se for idêntica à outra, não precisa translocar. Né? Mas se for diferente, eventualmente pode ter uma vantagem, né, você translocar uma população que vai ser extinta por algum empreendimento, alguma situação, para outros locais. Né? E uma outra pergunta também, será que existiria um impacto muito grande se a gente introduzisse essa espécie que eventualmente, esse aumento da população, que eventualmente vai ser suprimida no empreendimento, num lugar que não existe essa população, né? Porque não existe só essa espécie, né? Pode ter uma outra espécie que sofra o impacto, né, dessa introdução desse peixe naquele lugar. Né? Então é isso, né? Quer dizer, existe fluxo gênico, né? E quais condições ideais para se manter essa espécie em vida? Ela tolera salinidade, né? E aqui eu vou mostrar uma outra espécie que eu descobri também, só que foi lá em Porto Nacional, né, nessa época aí, década de 80, final da década de 80, em que a gente descobriu uma espécie de Sinolebias num brejo próximo a Buritizal, Tocantins, né, norte, na época era Porto Nacional. Né? E aí vocês reparem, né, quer dizer, foi a primeira vez que a gente coletou uma espécie de Sinolebias com essa pélvica super desenvolvida, porque todas as outras espécies tinham ou reduzida ou ausente, né? E, né, essa posição dele assim um pouquinho mais, tem uma faixa vermelha aqui, e aí o Wilson Costa sabiamente
perguntou para um garoto que estava ajudando a gente ali, falou assim, qual é a tribo indígena que tem aqui perto? Ah, tem os Chavantes aqui. E aí batizamos ela de Sinolébia Chavante, em homenagem aos índios. E foi muito legal, até, pode passar por favor, né? Foi lançada uma cestilha dos Correios com a espécie em destaque aqui. E no dia do lançamento desse selo, eu estava com 2 índios chavantes, eu falei assim, vem cá que vocês vão ver a homenagem que a gente vai fazer para vocês. E foi ótimo, porque eu levei eles lá e eles se sentiram homenageados, né, pela descrição da espécie em homenagem aos índios chavantes. Né? O vermelho, né, remete ao urucum dos índios, né? Então isso foi uma história muito bonita, né? Vamos lá. Né? Essas espécies, né, o Sinolébia chavante, eles não se reproduzem mergulhando no sedimento, né? A barrigada dá poucos centímetros do sedimento de fundo, né? E aqui é um desenho do ovo, né? Dessa espécie. Essa fotografia aqui é até minha, né? Foi uma situação assim muito rara de ver eles cruzando. Agora, como é que a gente fez para tirar esse peixe lá de Porto Nacional e trazer para o Rio para fotografar em aquário, né? E aí, né, a minha mãe, né, já falecida, né, a gente ia para a cidade, fechava em plásticos, mandava pela Varig de transporte. Aí minha mãe daqui ia no galeão, pegava aquilo, chegava em casa, tinha aquário pronto, soltava os bichos aí quando eu retornava de viagem, a gente começava a fazer os estudos, né, do comportamento do bichinho. E aqui a foto da publicação, mostrando o ambiente também, né, uma área alagada com macrófitas aquáticas assim, pequenininhas, né, herbáceas, né, e água mais ou menos do mesmo aspecto, né, aqui, ó, tipo uniformes, né. Bom, curiosidades, né, é aquela coisa, um caso de dispersão, né, no caso aqui Restinga de Maricá, que é um ambiente morfológico, né, geomorfológico novo, com um grupo muito antigo, né. Simpatria, que na verdade é um termo que a gente fala de especiação no mesmo lugar. Todo mundo sabe que a especiação se dá por divisão de populações que vão caminhando evolutivamente diferentes rumos, né? E que muitos desses brejos que a gente ia tinham 2, 3 espécies no mesmo lugar, né? Então, possivelmente, houve uma especiação e depois uma dispersão para ocuparem o mesmo lugar. Então, tem brejo aqui que a gente encontrava até 3 espécies diferentes no mesmo lugar, né? A aquariofilia trata os kinefishes que nem as orquídeas, né, pelos botânicos, né, que são tão especiais, queridas e comercializadas assim por conta da sua flor, da beleza das flores, né? Então os killifish são espécies altamente desejadas, né, porque são raras e possuem colorido viscoso, né? Os ovos podem ser enviados por correio, em envelopes armazenados em tubinhos, né? Então o pessoal pega aquela mangueirinha de aquário, né? Fecha um lado, coloca os ovinhos ali dentro, sela o outro lado e manda pelo correio, né? Então você troca espécies através do correio, né? E existe, né? Eu sei de uma pelo menos, mas imagino que existam várias espécies que já tiveram seu habitat original degradado, não existe mais no meio ambiente e elas estão cultivadas, preservadas vivas e em cativeiro, né? Bom, é isso que eu queria trazer para vocês. Agradeço mais uma vez. Arrasou. Eu acho que a gente pode trazer uma água para você. Eu trouxe um pouquinho aqui. E abrir para algumas perguntas que eu acredito que Claro. despertaram muita curiosidade, né? Diga. Pode falar. Pode começar?
Parabéns, professor. Obrigado. Assim, uma espécie que traz muita preocupação para a gente, né? Meu nome é Rodrigo, eu trabalho aqui no PESLET e eu tenho duas perguntas. Uma é em relação à especiação. Sempre me gera essa questão. Quando a maioria das espécies elas são endêmicas, às vezes até de uma poça, como é que é a questão da especiação? Assim, ocorre com uma certa frequência? Vocês já observaram? Você até comentou ali na área do Brejo Grande ali, 3 espécies, mas isso é uma coisa normal, é corriqueiro de acontecer ao longo do tempo? Vocês conseguiram detectar isso? E a outra pergunta é mais ligada para a legislação e conservação. A Constituição do Estado do Rio de Janeiro, ela estabelece que para a espécie ameaçada de extinção, tanto da fauna como da flora, aquela área de ocorrência da espécie é uma área de preservação permanente, né? E aí, como não tem regulamentação, a gente, na prática, a gente interpreta como se fosse, para a fauna no caso, como se fosse a área de vida, o home range do bicho, né? E considera isso como uma área de preservação permanente. No caso, como é que vocês enxergam essa questão assim? Os indivíduos ocorrem numa poça, numa espécie. O contexto da paisagem, a matriz da paisagem, ele pega uma parte brejosa. A gente consideraria o brejo como um APP ou somente o mosaico de poças, né? Isso sempre é uma dúvida bem grande. Vou responder essa segunda, que acho que está mais assim da vista, né? Tem uma colega minha, que era da Geoquímica, acho que ela era do IBAMA, Lízia Banacor, em que parece que tem uma poça dessas, não sei se é Arraial do Cabo, em que ela decretou uma cerca em volta dali, preservando aquele local, né? Segundo o Conselho Nacional de Zonas Úmidas, a delimitação do que é área alagada vai ser descrita pela ocorrência de macrófitas aquáticas, que indicam a área de influência daquele alagamento, né? Parece um indicador aí. Que é um indicador, né? Quer dizer, na verdade é uma recomendação do Conselho Nacional de Zonas Úmidas, que é um reflexo brasileiro da Convenção de Ramsar, né? Então, na verdade, deveria ser a porção mais externa dos indicadores da influência desse alagamento para preservar a maior área possível, né? E eu acho que eu saiba, essa intervenção que foi parte mediada pela Lízia, né, um dos pouquíssimos exemplos que a gente tem de que uma espécie ameaçada de extinção levou à interdição de qualquer uso de uma determinada área, né? Então isso aí eu acho que procede, né? Eu acho que é por aí, né? Você vai ter que preservar aquela área. A respeito da sua primeira pergunta, né? 3 espécies não é aqui em Maricá, né? Eu me refiro a brejos que ocorriam em Barra de São João, né? Em que você tinha lá Sinolebias white, Minimus e Constance, né? São 3 espécies totalmente diferentes, mas é aquele negócio, né? Se eu pegar uma das hipóteses, a gente pegar todas as metapopulações dessa espécie aqui de Maricá, que ocorre ao longo de toda aqui a Restinga e uma aqui em Itaipuaçu, né? E comparar geneticamente, né? Não sei se existe algum marcador genético que vai falar há quanto tempo houve essa diferenciação genética por isolamento dessas populações, mas eu acredito que seja um processo muito lento, né? Como se tivesse um reloginho que marcasse quanto tempo elas não se cruzam mais, né? E na verdade é um processo muito lento, né? Eu acho que não existe nenhum assim processo rápido de especiação,
Mas é à medida que as variáveis ambientais, né, eventualmente fatores bióticos, né, interação com outras espécies e tal, mas que vão levar elas a desenvolver ou comportamentos ou padrão morfológico, genético, né, diferentes. Né? Então, a princípio, a especiação ocorre quando diferentes pressões fazem aqueles grupos irem em direções diferentes, né, de evolução. Né? Porque se você tem a mesma pressão, o mesmo padrão genético sobre as mesmas variáveis, a princípio não existe motivo para haver uma diferenciação a ponto de, depois de algum tempo, que a gente não sabe quanto é, elas virem a ser duas espécies. São praticamente os mesmos estímulos sempre, né? Então, a princípio, você vai ter especiação quando existem pressões diferentes, né? Mas isso é uma questão clássica da biologia, da ecologia, de como ocorre essa especiação, quanto tempo leva uma especiação, né? E a amostra, as amostras estão cada vez menores, né? Até para estudar, né? Né? Na verdade, imagina se um brejo propriamente dito tem muitos indivíduos, mas às vezes o brejo é pequeno, né? E esse peixe, pelo menos o que eu vi de ovo oposição, uma fêmea bota muitos ovos. Então, em um mês, por exemplo, ela bota dezenas e dezenas de ovos. É muita coisa. Obrigado. Tem algum estudo que indica quanto tempo esses ovos conseguem ficar encobertos ou na seca até eclodir? Tipo assim, sei lá, vamos supor que tem uma seca de 5 anos. Existe algum estudo que já identificou que depois de 5 anos chegou em alguma poça, encontrou? Existe algum tempo, período específico para saber quanto tempo um ovo consegue? Eu não tenho conhecimento de nenhum estudo desse nível, né? Eu imagino que dentro da aquariofilia exista muita informação, né, que leva a isso, né? Mas eu acredito assim que 2 anos, mais de 1 ano, né? Eu acredito que ele sobreviva, né? Porque é uma estratégia dele. Na verdade, isso vai depender muito das condições que ele está armazenado, né? Então, é uma coisa assim muito delicada, né? In vitro, então, é muito pior ainda, né? Muito mais delicado, né? Porque você, na natureza, ela está acostumada àquelas condições há milhares de anos, né? E in vitro, você, né, tem uma condição assim que você tenta imitar a natureza que mal a gente conhece, né? E só para terminar, passar aí para o pessoal perguntar, em grandes altitudes já acharam algum peixe nas nuvens? Olha, eu coloquei aqui 1000 metros, né? Mas eu peguei essa informação no estudo do Amorim, né? Que foi orientado do Wilson Costa, né? Eu sei que o Wilson rodou o Brasil inteiro, né? Então, em determinadas áreas assim mais altas, né? Quer dizer, o Planalto Central, por exemplo, já tem uma altitude maior, ocorre, né? Agora, eu não saberia te dizer nem quem é que está a 1000 metros de altitude. E em bromélia, dentro de bromélia, já achou? Não, acho difícil. Não só porque não tem espaço para ele, né? E também a bromélia é um pega para capar, né? De bicho, um comendo o outro, né? Que o peixinho ali, acho que ele não teria muita chance de sobreviver, né?